Bom dia, senhor. Bom dia. O seu nome completo, por favor? José Carlos Serrão Ribeiro. José Carlos Serrão Ribeiro. Ribeiro. Brasileiro, seu estado civil, senhor José Carlos? Casado. Casado. Profissão? Perito criminal. O seu endereço, por favor? Avenida Neiva Moreira, número 2, apartamento 504, Torre Ondas, Parque das Águas, Calhau. Perfeito. São Luís Maranhão, né? Isso. O senhor participou da confecção desse laudo, né? Junto com a outra perita, não é isso? Sim. Tá. A sua colega já prestou depoimento e fez alguns esclarecimentos aqui. O essencial que a minha grande indagação era se o local do acidente foi antes pelo laudo, o senhor vai observar, você está pelo mão? Estou. Né? Você pode observar, no croquis, Sim. tem uma faixa de pedestre logo adiante. Sim. Pelo laudo, o senhor seria capaz de confirmar que efetivamente o acidente se deu antes da faixa de pedestre? Sim. Baseado. O senhor pode fazer as considerações. Baseado na manchas de sangue, né? Que estava quase no cruzamento mesmo das duas vias, né? Sim. Ali, ou aconteceu ali, ou bem próximo da mancha. Sim, entendi. Né? Então o senhor pode dizer que com certeza que foi antes da faixa de pedestre? Sim, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Vou usar aqui sua carteira. Aqui nós estamos num cruzamento. É isso aí. Certo? Sim. Consegui reproduzir? Sim. Mais ou menos, né? Então, a minha pergunta, o pedestre estava mais ou menos aqui, correto? Sim. Tinha um sinal para cá ou ele teria que atravessar aqui? Ele deveria atravessar na faixa de pedestre. Por quê? Não havia um sinal antes? Né? Para que ele pudesse atravessar? Não, mas ali não tinha faixa de pedestre. Entendi. Então, o local de travessia é na faixa de pedestre. Exato. Com segurança. Com segurança. Claro. E o senhor é capaz de dizer, então, com base no exame do local, de que foi antes da faixa de pedestre? Sim. Doutor, perguntas. O senhor falou que a mancha de sangue, que o autor poderia estaria próximo ao cruzamento, né? À esquina. Sim. Foi isso? Mas o senhor falou também que o local do acidente aconteceu ali, onde está a mancha de sangue, ou bem próximo. Esse bem próximo seria quantos metros, quantos centímetros que o senhor poderia precisar? Olha, as evidências que a gente tinha materializadas era a mancha de sangue, né, na superfície asfáltica, né? Porque quando ocorre uma lesão, né, uma lesão corporal, né, um rompimento de um tecido do corpo humano, para haver sangramento, né? Então depende muito do aonde ele foi lesionado, entendeu? A gente só fica sabendo, ou às vezes quando a gente pega o laudo cadavérico, né? Mas como é uma estrutura rígida, né, o veículo, né, no caso o ônibus, e o ser humano é um corpo flácido, né, quando ocorre a interação entre os dois, né, vai haver rompimento ou fratura, né? Então ali não dá para ele se deslocar muito ali do local onde ocorreu as manchas. Primeiro porque está lesionado, né? Onde um cidadão lesionado, a tendência dele é ele vir ao solo, né, devido à lesão. Que a gente não sabe o grau, porque quando a gente chega lá só está lá a mancha. Entendi. Então, o senhor não sabe precisar, né? Quantos centímetros, quantos metros seria isso, né? Que poderia, essa margem de erro entre ali e onde está a mancha, porque o senhor falou que poderia ser ali ou bem próximo. Bem próximo. A minha dúvida seria, qual seria essa margem de erro? Qual seria? Poderia ser ali onde está, ou poderia ser 1 metro, 1,5 metro, 60 centímetros, 50 centímetros? Poderia pegar assim, um diâmetro mais ou menos de 1 metro. E o senhor falou também que ele estaria mais próximo à esquina. As evidências que o senhor viu no laudo e pela bolsa de sangue, ele estaria mais perto da esquina ou mais perto da faixa?
O senhor poderia... Da esquina. Então, o senhor poderia explicar, aqui no croquis, ele fala que, o senhor me corrija se eu estiver errado, que a distância entre aqui seria 2,45 e daqui seria 2, é isso? Da mancha para a faixa seria 2 metros e da mancha para a esquina seria 2,45. O senhor pode me informar se é isso mesmo ou se não é? Porque a mancha de sangue é o seguinte, ela depende muito da superfície asfáltica. Se ela é declive, né, pela ação da gravidade, ela vai se acumular em mais de um lado, entendeu? Uhum. Mas, pelo que foi mensurado aqui, né? Excelência, desculpa, só para esclarecer, eu estou no apêndice B do croquis. Eu também estou observando. Não, é só para as outras partes, o senhor não. Obrigado. Aí, no caso aqui, a dimensão que foi feito, né, que a colega fez o croquis, né, então, é 40 centímetros, né, da guia, né, do meio-fio, entendeu? E está a 2,45 do alinhamento da pista da São Luís de França, né? Então, pelo croquis, a gente poderia concluir que a mancha está mais perto da faixa do que da esquina, é isso? Não, ela está Não mais foi isso que fácil ele disse, doutor. da esquina. Não foi isso que ele disse. Por isso que eu perguntei, doutor, eu não Assim, afirmei. ele foi muito claro na primeira resposta, está gravada, por gentileza. Por isso que eu perguntei e não afirmei, excelência. Se eu tivesse afirmado, eu estaria dizendo o que ele disse. Por isso que eu perguntei para ele. Foi um tom de pergunta, o senhor sabe disso. Eu perguntei. Então, porque minha dúvida é o seguinte, se aqui fala que é 2,45... Eu não estou conseguindo entender. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua dúvida? Minha dúvida é o seguinte, ele falou que a mancha estava mais perto da esquina do que da faixa. Só que pelo croquis, minha dúvida fala que a distância da mancha para a faixa é 2 metros, enquanto a distância da mancha para a esquina seria 2,45. Não é isso que está aqui. Pois é, eu estou perguntando por quê. Para o eixo 3,50, para o eixo da pista. Não, esse a 3... mancha de sangue está aqui, 40 centímetros. Não, doutor, esse 3,50 na pista. Esse 2,45 bem aqui, ó, bem aqui embaixo. Ó, olha aqui pro meu dedo aqui que você vai ver bem aqui, ó. Estou vendo. É bem aqui, ó. Não. Pois não. Sim, está mais próxima da esquina, né, do cruzamento, né, entre a São Luís de França e a Arthur Carvalho. Né? Esse 2,45 m é que distância? Só para esclarecer. Senhor, esse 2,45 m é do obstáculo visual. Do obstáculo visual para a pista. Está aqui, doutor. E tinha um obstáculo. O senhor confirma isso? Hein? Tem fotos no laudo. Não, mas esse 2,45 m é a distância de onde? É do obstáculo. Certo. Não é da mancha. Certo. Então vamos lá, vamos continuar então, esclarecido esse ponto. O que foi isso? O que é esse obstáculo visual? Se eu não me engano, acho que é uma placa de publicidade, coisa assim. Tem fotos. Pode continuar? Pois não, doutor, pode, por favor. Certo. Então, a posição da vítima, ela se deu considerando a mancha de sangue, né? Não, é baseado, né? Certo. Porque, como falei anteriormente, quando lesiona, né, pode ser que seja a poucos centímetros antes ou após, né? Sim. Ali acho que ela caiu, né? Entendi. Mas o laudo ele conclui então que a vítima estava fora da faixa pela poça de sangue, não é isso? A minha dúvida é essa. Exatamente. Ela estava distante estava mais para o leito da pista do que para a faixa de pedestre. Seu José Carlos, o senhor pode explicar então por que na fotografia 5 do laudo, eu acho que a gente pode verificar que há uma mancha que parece ser de sangue na faixa de pedestre. Olha, porque a colega se baseou na mancha, né? Porque
além da mancha, o pneu do veículo anterior está sujo de sangue, porque ele passou pela mancha, né? Eu não estou, porque a minha aqui está preto e branco, né? A dela estava colorido. Uhum. Isso aqui pode ser que o pneu passou por cima da mancha, né? E fez essa outra, né? Menor intensidade. Agora, o laudo ele não concluiu pela posição onde estaria a posição da vítima. Aí o senhor afirmou que ele estaria fora da faixa. O senhor só poderia confirmar se realmente ele estava, se pelos indícios aí pode se concluir que ele estava fora da faixa, se o laudo é inconclusivo ou o laudo é conclusivo com relação a isso? Com certeza ele estava fora da faixa de pedestre. Por que isso não constou do laudo, então? Olha, porque o laudo, quando a gente chega no local, as considerações técnicas elas ficam a carga do entendimento do perito, né? Às vezes, quando se faz quesito, fica mais fácil a gente fazer o laudo, né? A gente, baseado naqueles quesitos, né, a gente vai tirar as dúvidas, né? E como não vai autoridade policial, né, no local para dirimir algumas dúvidas, né, que possa aparecer, o laudo ele não fica completo nas respostas às indagações posteriores. Entendi. Porque quando é feito antes, então dá como a gente responder. Aqui pelo apêndice B do croquis ilustrativo do laudo, ele fala aqui que a mancha de sangue estaria a 40 centímetros da calçada. O senhor só pode confirmar se é isso mesmo? É aquele mesmo que a gente estava. Isso. Essa mancha, ela estaria compatível com o ato da vítima ela começar a atravessar a avenida? Olha, isso aí somente testemunhas oculares ou se tiver filmagem, né? Porque quando a gente chegamos no local, só tinha a demarcação do veículo, do ônibus, né? E a mancha. Entendi. Entendeu? Então a gente não tem como Vocês... fazer a dinâmica. Entendi. Vocês podem afirmar, então, que ele estava com os dois pés na pista, ou ele poderia estar com um pé na pista e um pé na calçada no ato de atravessar? O laudo ele pode concluir em um sentido ou em outro? Não, isso também fica prejudicado. Né? Então, vocês não pelo laudo, então o perito não pode informar que ele estava... Desculpe, doutor. Doutor, pode contar. Só tem alguma consideração? Não, nem. Certo. Então, só que eu me desconcentrei aqui com sua risada. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, um laudo não pode informar se ele estava com os dois, se ele estava na rua ou se ele estava no ato de atravessar. Pelo perito, o senhor pode informar isso, confirmar isso, se ele estava na pista ou se ele estava no ato de atravessar? Eu acredito que, baseado nas manchas de sangue, eu acho que ele estava na pista. Ele poderia estar com um pé na pista e um pé na calçada? Aí isso aí ficaria prejudicado também, né? Certo. E com relação ao sinal, pode identificar se o ônibus ele passou no sinal vermelho, no sinal verde ou no sinal amarelo? Como eu falei anteriormente, a perícia é baseada em vestígios, né? Então, nesses casos, assim, a gente, quando tem cruzamentos sinalizados por semáforo, nós não concluímos. Por quê? Porque a gente não sabe se estava verde, vermelho, né? Para quem era a prioridade ali no trânsito. Né? Então, nós temos o hábito de não concluir cruzamentos sinalizados por semáforo quando eles estão em perfeito estado de funcionamento. E com relação à velocidade do ônibus, vocês podem, pelo laudo, ou então lá na hora do acidente, ter verificado a velocidade que o ônibus estava fazendo o retorno, o contorno? Olha, nós não temos vestígios também materializados, mas para ingressar naquela via, né, você pode ver pelo croquis que são 3 faixas, né, sendo uma no sentido, né, para Arthur Carvalho e as outras 2 no sentido contrário. Então, para ele fazer o ingresso, ele tem que reduzir a velocidade, devido também à dimensão do ônibus, né, que é um veículo de mais de 10 metros. Então, ele não pode ingressar ali com uma velocidade alta, né, ou média, né, tem que ser baixa velocidade também. Entendi. Para ter segurança. Certo. Ele tocou a vítima com qual pneu? O pneu da frente, traseiro? Olha, nós não sabemos
se for o para-choque ou não. O que nós vimos foi o vestígio lá de mancha de sangue no pneu anterior. Certo. E levando em consideração que ele bateu, há indícios de que ele tocou a vítima com um pneu anterior e que ele fez o contorno em velocidade compatível, de acordo com os conhecimentos técnicos e com os laudos lá, ele poderia ter evitado o acidente no sentido de, pela velocidade, a capacidade de frenagem e o espaço existente? Olha, pela dimensão do veículo, né, e pelo trânsito ali, eu acho, e como era noite, né, eu acho difícil a visualização dele do pedestre, né? Porque quando ele ingressa ali, ele está olhando o semáforo, está olhando o fluxo de veículo contrário, né? E o pedestre, eu acho que ele foi surpreendido como pedestre, ali atravessando num local fora da faixa de pedestre. Certo. Nada mais a perguntar, Silêncio. O senhor tem perguntas, doutora? Senhor José Carlos, segundo aqui o apêndice B, na esquina tem um obstáculo. Sim. O senhor poderia afirmar para a gente se esse obstáculo presente no posto natureza, ele poderia diminuir a visibilidade do motorista ao fazer a conversão? Não, mas aquele obstáculo ali, ele está próximo, está no passeio, antes um recuo do passeio. Okay? Certo. E devido à altura dele, não tem como obstruir a visão do condutor. Certo. Sem mais perguntas.